Brasil, o DF tem 2.600.000 habitantes. Exato. 1.300.000 automóveis. Portanto, nós temos um automóvel para cada 2 habitantes. Isso significa que não é sinal amarelo, é sinal vermelho. Total. Nós temos uma área tombada pelo patrimônio histórico nessa parte central de Brasília. Portanto, para você fazer um alargamento de via, é realmente anos e anos de licenciamento, estudos e debates. Então, sim, e ao mesmo tempo, esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, eu vi que a Câmara, que os parlamentares, eles isentaram o IPVA ou postergaram o pagamento do IPVA de carro novo para o ano que vem. Sem entrar no mérito, eu só estou dizendo o seguinte: isso estimula a compra do carro. O Distrito Federal, que já é o melhor mercado do Brasil, eu falo isso porque eu trabalhei na indústria automobilística décadas, né? O Distrito Federal, que é proporcionalmente o melhor mercado do Brasil de automóveis, obviamente vai vender mais automóveis. Só que o transporte coletivo é o que precisa ter as isenções de impostos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para dar isenção de imposto para a empresa que tem o ônibus com 12 anos, com 14 anos, com 15 anos de uso. O que fazer, Toninho? Primeiro, o seguinte: criticaram o metrô. Hoje não dá mais para criticar metrô. Tem que fazer mais ligações de metrô. 1. 2. Critica-se dos investimentos em VLT e em VLP. Esquece gasto. Critica os gastos. Não é gasto. É investimento. 3. Para cada automóvel vendido no Distrito Federal, você tem que fazer a previsão do que vai acontecer com as vias. Se não houver essa previsão, vai entrar em colapso. Eu me lembro, segunda-feira agora, eu tenho essa capa de um grande jornal de Brasília, foi o dia que Brasília parou. Porque parou mesmo. Comboios dos atacadistas na esplanada. Me lembrou São Paulo em dias de chuva, quarta-feira, às 6 horas da tarde. As marginais ali. Ou seja, vai ter discussão de rodízio, Toninho. Vai entrar a discussão do pedágio urbano como é feito em Londres. Vai ter discussão de como reduzir a frota de automóveis de passageiros. Vai ter essa discussão. Porque a cada dia entram quase 1.000 automóveis em Brasília, entre novos e usados, e as vias continuam do mesmo tamanho. E o que é pior... me parece que são 9.000 carros emplacados todo mês, né? Todo mês. Todo mês. Todo mês. 9.000 carros emplacados. Agora, fora os usados que novos. Fora os usados que entram, olha o tamanho desse mercado. Então, assim, Toninho, realmente coletivo, transporte coletivo, metroviário, os veículos leves sobre pneu, essas faixas exclusivas são importantes, mas não adianta botar faixa exclusiva se não alargar a via. Não adianta, se não alargar a via. Tem que fiscalizar também a questão do transporte e investir muito no coletivo e desestimular o individual. Se eu for fazer uma pergunta aqui nós somos 8 nessa sala. Quantos carros tem nas nossas famílias? Aqui nós somos 8, deve ter 9 carros aqui. Muito mais. Nas famílias tem mais. Tem um dobro no mínimo. Tem um dobro no mínimo. Porque a madame... Tá aí o problema. Agora, Rogério, para a gente deixar os carros em casa, a gente tinha que ter um transporte público, né, à altura. Né? Então tem que licitar. Eu enfrentei uma greve de ônibus em 2010, vocês lembram disso? Mas eu não dei aumento de passagem. Enfim, eu estava realmente disposto se ficasse paralisado, a inclusive tomar medidas mais radicais, infelizmente. Então assim, tem que licitar novas empresas, tem que licitar concorrentes, tem que colocar novos ônibus, só que para isso você precisa ter um planejamento, uma política de transporte vinculada à infraestrutura, vinculada à isenção de impostos, tudo no mesmo programa, senão cada um age de uma forma e o samba fica desafinado. Agora, Rogério, assim, por que isso não acontece? O Fraga esteve aqui e falou que tem que licitar. A Arruda, na eleição, disse que tinha que licitar. A Guinello, na campanha, disse que tem que licitar. Tem um ano que está aí que diz que tem que licitar. Por que isso não acontece? Olha, tentativas acontecem, mas sempre esbarra na parte jurídica, numa parte técnica, numa dificuldade, enfim... Para licitar, só não vou te responder, tem que ter a vontade política não só do governador, da cidade como um todo. Dos parlamentares, da sociedade, do governo, do Ministério Público, de todos, para que a coisa flua da forma legal como tem que ser, mas ao mesmo tempo que você realmente possa enfrentar, num primeiro momento, se houver alguma reação, né, a contrária, que todos possam enfrentar juntos, senão não vai conseguir.
né? Senão não vai conseguir. Eu me lembro que São Paulo, capital, tinham mais de 30 operadores de transporte coletivo. Né? Perdão, tinham 3 ou 4, hoje tem mais de 30. Tinham 3 ou 4, alguns anos atrás, hoje tem mais de 30. Estou dizendo que é um exemplo melhor do Brasil de transporte, mas é muito bom. Vai lá andar no ônibus de São Paulo. Então assim, isso tem que fazer. É todo mundo enfrentar, não é só simplesmente criticar o governo, criticar a Câmara, ou criticar o Ministério Público. Não fez. É meio que um pacto, entendeu? Saúde e transporte, é mais ou menos isso. Um pacto da cidade. Rogério Rosso, ao vivo nos estúdios da Rádio Nativa. Que horas são agora, Rafinha? Agora são 7h44. Celso Bianchi. Chefe, só para comunicar que nós estamos tendo aqui a cobertura dos principais blogs da cidade, o blog do jornalista Doni Silva, o blog Rádio Corredor, o Palanque Capital e o blog do Cafezinho, fazendo a cobertura em tempo real nesse momento da entrevista. Abraço aos amigos jornalistas aí, né? E a pergunta que eu tenho aqui vem do jornalista Doni Silva. Ele pergunta, Rogério, certo. O PSD no Distrito Federal faz a linha em cima do muro com relação ao governo Agnello Queiroz? Não. E baseado nessa pergunta eu faço uma outra. Certo. Você será o candidato do Roriz em 2014? Não, peraí, deixa essa pro final. Impressionante, pô, ele não mandou um abraço pra ninguém. Hoje ele tá comportado, garoto. Rogério Rosso, ao vivo nos estúdios da Nativa, respondendo as perguntas dos ouvintes e também dos jornalistas. Rogério Rosso, Valparaíso aqui, o ex-governador sempre afirma que tem proposta para o entorno fazer parte do DF. Como é que está essa proposta? É o Juca? Bom, vocês falam muito de entorno aqui na Nativa, né? E com certeza a gente está falando aqui agora e alguns milhares de moradores do entorno que estão vindo nos ônibus, né, das empresas trabalhar aqui no Distrito Federal, ou estudar ou ter serviço de saúde, porque no entorno não tem. 6 cidades do entorno hoje, elas existem 100% por conta do DF. 6 cidades. Elas existem por conta do DF. Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas e Planaltina de Goiás. São cidades dormitórios. Então assim, e elas não existem, a maioria delas não existia nos anos 90. Elas foram desmembradas de municípios mais antigos por causa do DF. Portanto, o Distrito Federal não tem 2.600.000 habitantes do ponto de vista do planejamento de governo. Ele tem quase 4 milhões, que é o do DF, mais desses 6 municípios. Então, assim, minha proposta, e aí não é que eu sou o dono da verdade com relação a esse assunto ou outro assunto. A minha proposta de debate enquanto aqui no Distrito Federal, para você criar um bairro novo, ou um conjunto habitacional novo, você precisa 2, 3 anos de licenciamento. Passou a divisa, você faz em 1 semana. Porque as licenças ambientais, porque o controle sobre o solo, porque o controle sobre o território, ele é feito de uma forma muito menos radical, e é correto fazer radicalmente, porque senão você não preserva a cidade, como é feito no Distrito Federal. A minha proposta é, esses 6 municípios passarem a ser DF, porém, os nossos fundos crescerem, os fundos de investimentos, fundo profissional, crescer na proporção da entrada dessa população. Nós sairíamos de 5.000 km² para 14.000 km², criaríamos mecanismos para não ser criado mais o entorno do entorno, mecanismos de fiscalização ambientais e de crime. Quem expandir atividades fora desse novo quadrilátero realmente seria penalizado, não existiria mais. Não desdobra mais, né? E é o seguinte, a gente teria a oportunidade de gerar emprego nessas cidades. Porque quando você gera um emprego em cidade ocidental, Toninho, você gera 2 aqui. Como assim? Porque o cidadão ocidentalense que trabalha aqui hoje em Brasília, ele vai querer trabalhar próximo da sua casa e libera um emprego para o morador do Distrito Federal. É o 2 em 1. Só que a gente não consegue fazer nada, ou seja, o programa ProDF, enfim, que conseguiu atrair tantas indústrias, a gente não pode implementar lá porque os impostos são goianos, porque é território goiano, etc. Então, isso é para uma discussão. E aí quem apresentou, olha a história, eu apresentei a ideia para o então deputado federal Tadeu Filipelli, que virou uma PEC, a PEC 422, que ele assinou, e ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi arquivada em função da mudança da legislatura. Então assim, essa é uma das propostas existentes que eu acho que a gente tem que enfrentar. A geopolítica, sim, não está boa, porque uma situação de fato não é de direito. Já acontece, né? Isso não é de fato. Ajuda, né? Legalizar é de fato. E aí Goiás administra o entorno de costas e Brasília finge que ele não existe.
Rogério, eu gostaria que você falasse, já que você falou do Filipelli, eu vou te dar mais uma espetadinha. Pode dar. Como é que está a sua relação com ele? Não tá. Eu vi no passado várias entrevistas dele, inclusive ele falando muito bem da gente, né? Muito mal, muito mal e... bem mal, né? Às vezes até um pouco saindo do estilo Filipelli de ser, né? Mas não tem relação. Ele pensa de uma forma, eu penso da outra. Mas eu espero que ele tenha realmente, que ele possa fazer um trabalho. Ele teve muita experiência no governo Roriz, como secretário de obras, né? Ele teve muita experiência no governo Arruda, porque ele comandava parte da área de obras, inclusive com o Wittmann. E ele tem agora a oportunidade de comandar essa parte de obras do governo Aguinello. Então eu espero que realmente ele possa usar toda a experiência dele, né, em prol da cidade, que ele possa de fato olhar a cidade. Legal, Rogério Rosso.